Summitcast, o podcast do maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais e um dos maiores eventos do Brasil. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação, startups, negócios, empreendedorismo e muito mais. Pegue seu café e eu tenho certeza que você vai gostar dos assuntos e do bate-papo que nós teremos agora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez aqui no podcast Minas Summitcast. É um prazer. Vou apresentar o nosso convidado aqui, que virou um amigo nordestino. Não está muito feliz com o futebol, a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe, mas é um grande amigo que a vida nos trouxe aí, que a FCJ também nos plugou. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria fazer um jabá aqui rapidinho, né? Rapidamente. A gente agora tem as camisas do Minas Summit. Elas são as Best T-shirts que a gente faz com a Lion, lá do Rio Grande do Norte. Então, são camisas que não esquentam, que não amarrotam, né? Você não precisa passar, você vai utilizar essa camisa. E elas vêm com as temáticas do Minas Summit. Também tem o café, pão de queijo de inovação, tem a logo do Minas Summit menor. Então, a gente vai ter vários produtos no nosso site, minassummit.com. Lá você vai encontrar a nossa loja e vai poder adquirir produtos que são produtos de base tecnológica mesmo, né? São camisas realmente boas para serem utilizadas no seu dia a dia. Eu mesmo tenho muito costume de usar camisa preta, embora seja cruzeirense, uso muito camisa preta para trabalhar durante o dia. E essas são camisas maravilhosas. Então, eu tenho uma coleção ali, estou usando bastante. Então, se você quiser adquirir uma camisa dessa, entra no site minassummit.com. E aí você vai conseguir achar lá e tem certeza que você vai gostar muito do produto. A gente manda entregar na sua casa, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, eu queria agora chamar aqui meu amigo Cleison Sabino. Né, Cleison? Prazer aqui te receber. Veio lá do Ceará, Fortaleza, terra boa. Praia de Iracema, né? Onde fica a Praia de Iracema. Onde fica a Praia de Iracema. Gosto demais de Aquiraz e Jericoacoara. Nossa, eu vou voltar lá. Uma das melhores praias do mundo, né? Quero voltar. Que lugar maravilhoso. Eu até propus para minha esposa, falei assim, vamos morar aqui, a gente põe uma Starlink que trabalha, ela não quis. Mas é um lugar que eu quero voltar e quero, né, morar um tempo, ficar um pouco lá. Mas sem mais delongas, Cleison, queria que você se apresentasse, aí contasse um pouquinho aí da sua história, né, e seu background aí ao longo desses anos. Obrigado, Weber. É um prazer estar aqui no podcast. Muito bacana ter visto aí os produtos aí sendo lançados aí do Minas Summit. Nessa camisa eu vou procurar ter uma minha também. Achei super bacana. Maravilhoso. Muito legal. Então, eu sou filho de inovação já há bastante tempo, sabe? Sou um ex-startupeiro. Comecei com inovação desde os anos 2000. E aí tive a oportunidade de vender o meu primeiro negócio, que a gente chama de exit no nosso negócio de inovação. Sim. E aí transitei por conta disso, tive que conhecer um pouco mais do mercado de capitais, conhecer fundos de investimentos, participar de fundos de investimentos, entender do lado de quem está tomando capital, está tomando recursos, como é que a gente poderia se adaptar para fazer isso, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, a graça de Deus, de ter conseguido os primeiros sucessos, as primeiras vendas dos primeiros negócios, eu olhei e disse, eu preciso de mais propósito na vida, porque você desenvolver um propósito para crescer o teu negócio e bater e alcançar o sucesso. Sim. Eu vendi, fiquei sem novos empreendedorismos para fazer. Você, depois de um tempo que você matura, você encontra uma espécie de fórmula de sucesso para alguns negócios. Eu descobri que muita gente consegue até ter a fórmula de sucesso. Eu tinha também algumas fórmulas de sucesso para negócios. Mas fórmula de sucesso não significa que você tem os ingredientes. Então, às vezes, você conhecendo outras pessoas, você vai ver que outras pessoas têm os ingredientes e precisam um pouco de fórmula. É onde eu encontrei um novo propósito de vida, me posicionando em apoiar aqueles que estão empreendendo no país e precisam de quem tem a fórmula, precisa de apoio, precisa de mentoria, precisa de recursos. Então, de capital. Então, eu comecei a apoiar e ajudar essas pessoas a encontrar capital. Sim. Trabalhei muito tempo fazendo investimento anjo meu mesmo também. Depois disso, comecei a montar negócios que apoiam a captação de recursos. Hoje eu estou como CEO da Invest Plus, uma plataforma de investimento coletivo que permite com que os pequenos negócios consigam alavancar capital, na maioria das vezes liberando participação societária, né, em troca de algum recurso, tipo uma empresa que está precisando de um valor, libera 10% de sua participação societária para o investidor
em troca desse dinheiro que entra para ela investir e crescer o seu projeto. Mas também, ao longo dos últimos 2, 3 anos, o Brasil vem mudando, em função das questões econômicas, né? Juros muito altos. Então, as plataformas de crowdfunding também foram se adaptando e oferecendo outros modelos também para facilitar a entrada de capital, como empréstimos e geração de outros modelos aí. E hoje a gente atua aí com a InvestPlus, apoiando o empreendedorismo, os pequenos negócios de inovação e também sem ser inovação, podendo ser imobiliário, outros caminhos também. Sim. Apoiando aí essa turma a alavancar e conseguir capital. Que é muito difícil, né, Cleison? Assim, você crescer uma empresa sem dinheiro, não tem jeito. Você não consegue contratar pessoas, né, softwares, sem capital é impossível, né? Então, assim, eu entendo, assim, a gente já viajou junto. A gente foi para o Vale do Aço uma vez e a gente foi conversando da ida até a volta muito sobre isso. E realmente eu vejo que você tem muita expertise em levantar capital para as empresas e elas conseguirem crescer, conseguirem se desenvolver como um todo, né? A gente estava até conversando, vindo para cá, sobre qual tema que a gente falaria, né? E a gente falou, cara, eu acho que a gente precisa falar para os empreendedores no Brasil hoje qual que é o cenário que a gente tem, igual você já citou, a Selic a 15 e dando indícios de que não vai abaixar. Brasil, paraíso dos cientistas, né? Então, para o empreendedor, ele está muito difícil acessar capital. Então, eu queria que você falasse para a gente hoje, né, como temática, de como que você vê hoje no mercado para as empresas conseguirem levantar capital para elas continuarem crescendo e se desenvolvendo hoje. Pois é, velho. Hoje, o dinheiro está muito difícil, está escasso, Sim. Né? Então, assim, dentro desse modelo de trabalho que a gente tem, a gente começou por muito tempo apoiando a alavancagem de capital através de oferta de participação societária, como eu falei, que é o equity, né? E essas plataformas se chamam crowdfunding, né? Sim. Então, o modelo chamado equity crowdfunding é quando você libera a participação societária em troca do investimento para o teu projeto, para o teu negócio crescer, né? Aí você entrou aí, a gente tem caminhado num cenário de juros elevados por já bastante tempo. Então, fica difícil você competir com isso, porque uma Selic acima de 15%, nessa faixa de 15%, acaba sendo uma situação que complica para o investidor optar por investir em algum projeto de risco, Sim. podendo ele colocar numa aplicação de renda fixa que te dê uma segurança de 100% do CDI, 110%, tem aplicações que dão 120% de renda fixa com alguma garantia. Então, acabou que o dinheiro para investimento em projetos, né, ficou mais escasso. Sim. E aí outros caminhos foram você começar a buscar também empréstimos. Tá? Então, hoje, o Brasil ele sempre teve o que a gente conhece, né? Eu preciso de empréstimo, eu vou no banco buscar empréstimo. Então, os bancos já têm lá suas tabelinhas em função do rating, aquela coisa toda. Mas hoje a gente vive um mundo também interessante com a facilidade da internet e a possibilidade que as entidades regulatórias, especialmente a CVM, que regula um pouco mais esse mercado, ela permite que agora com que essas empresas elas consigam buscar capital que vai além do dinheiro do banco, mas o dinheiro de investidores pessoa física, por exemplo. Então, tem várias plataformas que você consegue desenvolver o teu projeto e aí fazer uma oferta de pagamento de juros, podendo ser um pagamento de juros mensal, podendo alavancar capital através de pagamento de juros no final do projeto, né? Na emissão de alguns títulos, como o CCB, que é um título em que é um título valor mobiliário, em que você pode configurar ele uma taxa de renda fixa, que a empresa vai ter que pagar esses juros de renda fixa, e esses juros ele pode ser pago, por exemplo, no final de um período, de 1 ano, de 2 anos, dando um pouco para a empresa um pouco de oxigênio. Sim. Então, hoje, o que a gente pode trazer assim, de novidades para você alavancar capital é que você tem alternativas além dos bancos. Você consegue buscar plataformas de empréstimos direto, onde você se cadastra e ela te diz logo o teu rating enquanto empreendedor. Só, você agora, o teu rating aqui é um rating tipo C, numa escala de A, B, C, D. Então, como o teu rating é C, você é obrigado, se você quiser alavancar capital, você é obrigado a ter que pagar uns juros aqui de 3% ao mês. Se você topar, você cadastra o teu projeto, as pessoas entram remotamente, e aí várias pessoas entram remotamente e, de forma coletiva,
apoiam aquele teu projeto. Então, vamos supor que você está precisando de R$100 mil, e aí o teu rating deu rating de tipo C, vai pagar uns juros de 3% ao mês, cadastra o teu projeto, e esses R$100 mil ele pode ser investido por uma coletividade de investidores, pessoas físicas, que vão lá, se cadastram e conseguem lá esse capital. Existe também uma nova vertente que nos últimos anos tem crescido muito para alavancagem de negócios, pequenos e médios negócios, que são as FDICs, né? Os FDICs são fundos de direitos creditórios, em que eles conseguem capital mais barato, com juros um pouco menor, né? Chegando a competir quase como banco. Então, alguns bancos públicos, obviamente, geralmente têm taxas menores, né? Mas quando você não consegue ali, você pode seguir para esses fundos que te dão um capital, contanto que você entregue os direitos creditórios. O que é isso? Né? Que você dê como garantia os teus recebíveis. Sim. Então, por exemplo, se você é uma escola, você tem uma escola de línguas, por exemplo, né? Sim. E aí você fecha um contrato anual. Você tem diversos contratos anuais, esses contratos anuais eles podem ser utilizados como garantia de antecipação. Você pode antecipar os 12 meses de mensalidade para a tua escola para poder desenvolver um determinado projeto. Sim. E aí o aluno, né, que paga aquela mensalidade acaba pagando um boleto que cai direto na conta daquele FDIC. Então, esse é um modelo que tem funcionado muito no Brasil, né? O sistema financeiro nacional, em função dos juros altos, da economia difícil, tem passado por muitas dificuldades, mas essa área de FDICs foi uma das que mais cresceu no país nos últimos 2 anos. E a expectativa que a gente tem, Weber, é que 2026 não seja diferente. Sim, tá? Eu imagino. Então, a gente tem aí mais possibilidade. Então, como os FDICs deram certo, no primeiro momento os juros eram sempre muito altos, muito elevados, mas hoje a oferta é boa. Então, vale a pena conhecer esse modelo, né? Geralmente, os bons FDICs com as taxas menores, eles liberam capital para empresas de faturamento já um pouco alto, médias e grandes empresas. Sim. Mas existem outros modelos que vale a pena também pesquisar e conhecer na internet, que são modelos de plataformas muito similares, em que o objetivo é o mesmo, você entrega recebíveis. Além desse, por exemplo, do exemplo que eu dei, também tem... Sabe as empresas que faz pagamento por cartão de crédito? Então, você vende os teus produtos e financia ele 24 meses. Aí você consulta lá a operadora de cartão de crédito, você pode antecipar diretamente pela operadora, mas ela vai te cobrar um juros muito alto. Muito alto, E aí a dica que eu dou é, calma, você tem a oportunidade, você pode procurar tanto esses FDICs, como também você pode procurar algumas plataformas que trabalham com uma nova operação chamada TDIC, que funciona da mesma modalidade do FDIC, só que essas plataformas elas conseguem alavancar capital para pequenos e médios negócios. Legal. Então, se você vai precisar de 50 mil, 100 mil, 200 mil, se você fatura, uma empresa que fatura abaixo de 10 milhões, você vai ter dificuldade de encontrar alguns FDICs, mas pode encontrar, e outras plataformas que oferecem esse modelo chamado TDIC. Qual é a grande diferença disso, né, desses TDICs? Os FDICs, eles têm títulos, né, desses fundos controlados pela CVM. O TDIC não, o TDIC ele já é uma coisa mais moderna, em que esses títulos eles são transformados em tokens, que é um contrato digital, e aí quem possui esse token é como se ele tivesse uma nota promissória que pode cobrar daquela empresa essa pequena nota promissória. E tudo regulamentado do CVM e tal? As ofertas precisam sempre ser por algum ambiente regulamentado pela CVM. Sim. Né? Então, esses TDICs, quando você gera o TDIC, você vai ofertar a possibilidade de alguém investir nesses TDICs em troca desses juros colocados pela empresa, né, dentro de um ambiente regulamentado. Precisa estar dentro desse ambiente regulamentado. Quem opera fora disso está operando de forma incorreta e a CVM vai lá e caça e faz aquele barulho todo. Sim. Mas é um bom modelo para você avaliar, sabe? Bacana assim? Mesmo. Ao invés de você conhecer só banco, você tem aí FDICs, você tem a possibilidade de empresas, de plataformas que oferecem empréstimo direto, e ela faz o cálculo do teu rating, né? Se o teu rating for um rating bom, né? O rating que eu digo é a avaliação de crédito. Sim. Né? Se a avaliação de crédito for boa, você for um título A, ele te diz lá qual é a taxa, 2%, 1,5% ao mês, e você vai lá e consegue essas alavancagens de capital.
né? E isso tem funcionado muito. Para você ter ideia, eu trabalho nesse mercado de crowdfunding, né? Já há bastante tempo. E aí, desde 2024, eu vinha falando de que o modelo de pedir capital, de conseguir dinheiro em troca de participação societária, em troca de equity, ele estava diminuindo. Sim. Mas o que estava entrando muito era crédito. Então, para você ter ideia, esse modelo dessas plataformas online, até 2024, tinha o total de plataformas, conforme registro na CVM, o valor movimentado total por elas não passava de 400 milhões no ano. Em 2024, passou de 1 bilhão, 1 bilhão e 200. Em 2025, a gente vai passar de 2 bi. Em 2026, isso vai crescer mais ainda. Essas operações de crédito, né, elas são as operações que mais estão rentabilizando esse mercado. Uhum. E é uma forma do pequeno, médio empresário de inovação, de não inovação, conseguir também captar com isso. É bom conhecer, procurar empresas sólidas, né, com segurança para você fazer um pouco dessa operação. E quais plataformas, assim, porque a gente vê muito isso, né? Os empreendedores menores são a grande maioria no Brasil. Então, o acesso a crédito é difícil, é pesado. E como é que ele faz, assim, plataforma que ele acha, como que ele verifica se aquela plataforma é interessante ou não, se é sério ou não? Eu acho que sempre quando você for procurar um modelo de plataforma desse, seja para investir, seja para ser investido ou buscar capital, é muito importante você avaliar se essa plataforma ela tem no rodapé a especificação. Geralmente elas deixam no rodapé, dizendo que são plataformas, são sites homologados pela CVM. Sim. É muito importante que você valide isso, né? E aí você vai submeter o teu negócio. Então, você procurando por plataforma de crowdfunding, por exemplo, você vai encontrar muito. Plataforma de investimento coletivo também, né? Empréstimo online para empresas, você vai encontrar algumas plataformas que conseguem fazer isso. E tem algumas que aí eu vou falar em causa própria, né? Como a Invest Plus. Por favor. Que a gente faz um pouco mais do que isso. Então, assim, ao invés da gente simplesmente ser uma plataforma neutra, em que a pessoa vai lá, cadastra o negócio, o investidor vai lá e olha aquele negócio e faz aquela análise, né, baseado só no que está vendo, a gente toma um cuidado muito intenso de que aquela empresa que está oferecendo recursos para captar, ela seja uma empresa idônea, que passe por um determinado processo de análise e diligência nossa, e que a gente também capacita o próprio empreendedor a avaliar a melhor forma dele alavancar capital. Então, tem uma frase que se fala muito no mercado, sabe? E eu gosto de combater muito clichês, do tipo assim, o capital de equity é um capital mais caro que você pode ter. Às vezes não é. Às vezes não é, verdade. Entendeu? Às vezes, com juros tão elevados que está agora, às vezes vale a pena a equity. Sim. Às vezes vale a pena você... Às vezes acaba sendo o equity, a troca de participação societária acaba sendo caro. E então vale a pena você buscar outras alternativas. Tem negócios que tu só precisa de fluxo de caixa. Se o teu negócio é só fluxo de caixa, significa que tu já tem recebíveis para colocar. Então, a gente avalia, interage com o empreendedor, analisa as opções que ele tem para alavancagem de capital, e aí a gente estrutura isso. Estruturando, deixando mais organizado, e aí fica mais fácil da gente comunicar com os investidores e dizer, olha, essa empresa passou pelo crivo da gente, foi capacitada, e aí o investidor entra com mais segurança. Até porque a gente entende lá na Invest Plus que a plataforma ela tem que se comportar com a seguinte visão. O cliente é o investidor e o negócio, a empresa que está captando é produto. Então, a própria empresa, o empreendedor que procura uma plataforma de crowdfunding, ele tem que entender que ele é produto. E, enquanto produto, eu preciso estar bem embalado, bem organizado. Né? Em outras palavras, ele precisa ter uma boa apresentação, ele precisa estar com as informações claras para ser apresentado, porque o cliente é o investidor. Sim. O investidor vai investir naquele negócio, vai esperar ter o resultado financeiro que ele tem, aquilo que foi prometido, e a gente, enquanto plataforma, tem a obrigação de cobrar dessa empresa emissora aquilo que ela está prometendo também em nome do investidor, para que a gente garanta que o investidor ele tenha aí o máximo possível de segurança e controle organizado por nós. Então, a gente faz um pouco mais desse trabalho aí de interação, facilitando a vida do investidor e do empreendedor também. E é um trabalho, assim, especializado, né? Porque eu vejo... tem muita picaretagem no mercado, né? Como um todo. Então... e, consequentemente, assim, a Invest Plus ela foi lançada dentro do Minas Summit 2024, né?
Já captou, acho que quase 3 milhões, 2 milhões, alguma coisa, isso, nesse exatamente. tempo. E hoje o Minas Summit também está com uma oferta lá dentro, né? Exatamente. Então é investplus.vc, tá, gente? Então, vocês estão vendo, o Cleison é uma biblioteca disso, ambulante. Então, assim, quem entende de fato, né, e oferece esse trabalho, passa muito mais credibilidade. Então, assim, eu sinto muito mais confiança. E a InvestPlus, então, ela ajuda as empresas nessa questão de captação, tanto na parte de crédito como de equity, né? Exatamente. E o Minas Summit está lá, né? Eu conheci o Minas Summit enquanto ele era um projeto junto com o Grupo FCJ. E aí o Minas Summit se transformou numa sociedade anônima. Então, Sim. enquanto sociedade anônima, ela disse, opa, eu posso, então, facilitar então, a entrada de pessoas que queiram estar junto conosco nesse desafio, nesse projeto. E eu achei super bacana, porque o Minas Summit ele traz duas coisas. A possibilidade de um investidor se conectar através do Minas Summit, aplicando capital e tudo mais, né? Mas também ele participar. Ele está junto ali, apoiando, interagindo, acompanhando. E eu achei interessante o próprio Minas Summit pegar e dizer, olha, eu quero entregar para o mineiro essa sensação de pertencimento ao Minas Summit. Sim. Porque o Minas Summit agora já é um negócio de visibilidade nacional. É um dos maiores movimentos de inovação que se tem no país. Já participa de algumas associações junto com outros movimentos de inovação, né? Outros eventos de inovação. E aí foi muito legal a ideia do Minas Summit pegar e dar a possibilidade do mineiro conseguir um pedacinho do Minas Summit para dizer que é seu, né? Você consegue ser um acionista com valor pequeno. Então, a gente pensou lá, idealizou um conjunto de cotas menores. Hoje, um investidor consegue, com pequeno valor, aplicar lá e se tornar sócio do Minas Summit. Obviamente, como sócio de todo o negócio, ele cria uma expectativa de poder ter resultados aí sobre os resultados financeiros do negócio, né? E poder acompanhar toda essa jornada aí de longa vida que deve ter aí o Minas Summit. Com certeza. A gente é o primeiro evento, Cleison, a captar em crowdfunding? Eu não cheguei a procurar, mas assim, todo mundo que eu converso, a gente já tem várias pessoas que investiram já. Ninguém também tinha noção que era possível ser sócio de um evento. Que eu conheço, eu já fiz captação para royalties musicais. Sim. Então, um compositor, ele fazia a sua lista de composição lá de 20 músicas. Aí a gente empacotava as 20 músicas. Dessas 20 músicas, 3 já eram sucesso. Ele pegava e dizia, olha, eu quero que as pessoas sejam sócios desse meu pacote aqui de royalties musicais, né? Ou dos meus fonogramas, que fonograma já é a música cantada, né? E aí a gente empacotava, e os investidores entravam, e os investidores começavam a obter resultado à medida que a música era tocada nos streams e tudo mais. Então, já fiz muito isso, muito próximo de alguma coisa de cultural, que o Minas Summit também é cultural, né? Sim. Foi isso daí, mas de evento mesmo, acho que foi a minha primeira vez que eu conheci. Eu também não sabia. Eu acho que só para contextualizar, até para você que está vendo ou ouvindo a gente, o Minas Summit vai para a 4ª edição em BH. A gente também está com várias edições que vão acontecer no interior. E assim, a gente precisa de capital para crescer, para expandir, não é barato fazer evento. Então, igual a gente vai fazer em várias cidades mineiras, a gente tem custo para desenvolver esses eventos, o próprio evento aqui em BH. A gente vai ter várias novidades para o ano que vem. Então, uma maneira da gente acessar esse capital foi abrir uma oferta dentro da InvestPlus, do qual o Cleison é CEO. E aí a gente está com um processo de captação, onde a pessoa que entra, a partir de R$1.000, né, ela consegue comprar, são 100 ações, né? 100 ações. 100 ações. A partir de... Gente, eu tiro dúvidas, porque eu explico mais do evento em si, mas o Cleison que é o cara que conhece mesmo. Então, a pessoa, ela compra e ela começa a participar dos resultados financeiros em 2027 do Minas Summit. Então, e assim, cara, nos últimos 3 anos, aí eu posso falar, porque agora a gente é uma empresa, né, Minas Summit S.A., mas a gente praticamente triplicou, né, em 3 anos o faturamento da empresa. Hoje já está em mais de 1.600.000. E acho que a visão para o próximo ano é a gente mais que dobrar isso, né? Então, hoje tem mais formas de monetização, então a gente está bem animado. E aí você, né, quiser adquirir, você entra na plataforma investplus.vc, olha se tem, né, o CVM, que tem, tem lá o disclaimer, lê a oferta, tem um vídeo explicando, né, como que faz,
E só depois que você entender, aí você pode se tornar um sócio de fato do Minas Summit, né? Exatamente. Tem um WhatsAppzinho de suporte para quem tiver dúvida, poder também tirar dúvida lá. Você se cadastra na plataforma e a Invest Plus tem um negócio super bacana, tá, Weber? Você tem lá o recurso R$1.000, 10 mil, 100 mil, quiser comprar uma fatia maior de participação societária no Minas Summit, vai poder fazer isso. Então, você adquirindo essas ações, você vai acompanhar o crescimento do Minas Summit e você pode revender essas ações através da própria plataforma. É verdade. A gente lançou lá recentemente um marketplace, que a gente chama, né, que ele permite o que a gente chama de mercado subsequente. É você que comprou, oferecer lá até o preço. Sim. Então, se você está comprando agora R$1.000, uma vez concluída esse processo de oferta, é fechado, você recebe seus direitos de ações, e aí você pode fazer a revenda deles ao preço que achar conveniente, né? E também, obviamente, que aqueles investidores que já estão cadastrados lá na própria plataforma da Invest Plus vão poder comprar. Então, assim, você comprou a 1.000 e depois ofereceu a 1.500, quem não teve a oportunidade de participar agora desse momento, chegou atrasado. Sim. Então, ele vai ter a oportunidade de chegar lá, vai comprar um pouco mais caro, provavelmente, porque quem oferecer pode oferecer mais caro. E aí ele vai poder fazer essa aquisição também nesse nosso mercado lá de marketplace. São poucas plataformas que oferecem esse serviço, a gente está oferecendo aí, porque a gente entende que o Minas Summit é um evento, né? É um evento focado em inovação, né? É uma empresa também, e esses negócios de inovação, eles têm dificuldade de liquidez, né? Então, se eu comprei as ações, eu sei que eu vou participar enquanto acionista, se eu sendo investidor. Mas se um dia eu quisesse vender, como é que eu venderia? Por isso que a gente achou super bacana estar utilizando a plataforma Invest Plus como esse instrumento, porque permite com que a pessoa querendo, ele possa oferecer lá, né, para ter um pouquinho de liquidez. Obviamente, não é uma bolsa de valores que está lá a gente comprando e vendendo. Não é bem assim. Não é um home broker. Não é um broker, mas permite que você faça lá a tua oferta no preço que você achar conveniente. E aí, aparecendo um outro que chegou atrasado, né? Ou que, na verdade, já esteja comprando e está gostando demais e tudo mais, e queira aumentar a sua carteira, ele vai ter a possibilidade de verificar se tem alguém vendendo e comprar lá. Show. Só para a gente poder, né, já finalizar essa questão do Minas Summit, sim, porque eu tô doido para te ouvir em outras coisas. Um ponto interessante também, você adquirindo, você não paga nada agora, você só paga quando a oferta se finalizar, e do Minas Summit é em fevereiro. Né? Não lembro a data agora, mas acho que é dia 12, 13 de fevereiro que a gente finaliza, e aí que você realmente efetiva o pagamento em si dessas ações como um todo, né? E o outro ponto também, que você entrando, dependendo da quantidade de cotas e ações que você adquirir, você ganha outros benefícios, como o ingresso VIP, que o VIP esse ano vai estar maravilhoso, né? O 2026. Ingresso VIP, ingresso pro resto da vida, né? Free pro resto da vida no Minas Summit. Você também vai ter um crachá de investidor. Tem várias coisas a mais ali que a gente oferece também para o investidor que hoje quiser se tornar sócio do Minas Summit, né? Na verdade, assim, você está entregando para os mineiros a possibilidade do cara se tornar sócio dos maiores eventos de inovação do Brasil, né? Só que, além disso, ele vai ter o benefício de ter lá o ingresso vitalício, né? Ele está praticamente recebendo isso daí, o investimento dele já está sendo convertido praticamente nessas entradas aí que ele vai estar recebendo. É sensacional, Weber. Eu acho que o mineiro merecia um pouco também receber essa graça aí que a FCJ está dando, que o Minas Summit está entregando também, né? E acho super válido os mineiros dar uma olhadinha. Já está terminando agora em fevereiro, o tempo está passando muito rápido. Né? Muito rápido, então vale a pena correr, verificar se ainda tem lá disponibilidade. Eu não sei quanto que vai pro ar aqui o nosso podcast, mas eu espero que ainda tenha disponibilidade lá para a turma investir. Deve ir em janeiro, porque agora no final do ano a gente dá uma pausa, né? Mas eu acho muito legal o plot twist, porque a Invest Plus, oficialmente, antes ela chamava, né, era uma outra plataforma, mas estava em desenvolvimento, mas ela foi lançada oficialmente no Minas Summit 2024 e ela já fez muitas captações boas, cara. Então, assim, eu acho muito legal. E hoje a gente bebe da fonte da Invest Plus para expandir, para crescer, né? Como um todo. A Invest Plus ela vai ter, até o primeiro trimestre de 2026, aproximadamente uns 30 milhões em captações em inovação. Caramba. Né?
E a gente está trazendo aí a possibilidade de investimento em outras áreas, a gente está trazendo a possibilidade do investidor investir no setor imobiliário, Weber. Legal. Nós estamos em algumas negociações que, dando certo, vai ser muito bacana. Tem gente que trabalha aí, tem organizações e entidades que trabalham, por exemplo, comprando carta de consórcios mais barata de quem está precisando revender. Então, as pessoas compram essas cartas de consórcio. Estou dando dica aqui de montagem de estrutura de investimento, tá? Então, as pessoas compram cartas de consórcios mais barata, com deságio. Então, aquela pessoa que está pagando um consórcio e está precisando vender, e ele vende mais barato do que o que pagou, as pessoas compram, organizam num monte aqui, sei lá, tem 100 mil reais em carta de consórcio, 500 mil reais em carta de consórcio. Então, ele comprou a 400 mil e ele está com 500 mil reais de carta de consórcio. Então, ele pode empacotar isso. Sim. A gente estrutura no modelo de valor mobiliário, né? Através de um procedimento que a gente utiliza de uma securitizadora. A gente faz a organização para deixar tudo bonitinho e aí possibilita com que outros investidores possam adquirir essas cartas de consórcios imobiliárias. Tem outra estrutura também que as pessoas estão trabalhando, que geram uma possibilidade de aquisição de imóveis de leilão. Então, os imóveis de leilão são aqueles que geralmente têm 30%, 40%, 50% de desconto do valor de mercado. Você adquire esse grupo, né, essa empresa adquire esses imóveis de leilão e aí faz um retrofit, uma reforma, né? Alguns são ocupados, então eles têm uma estrutura jurídica que organiza a desocupação e depois vende, né? Gerando aí algum tipo de retorno, 40% de retorno, 35% de retorno ao ano, se uma operação for assim, né? E aí eles precisam de capital. Então essas empresas também se organizam, né? A gente está em algumas negociações, pode ser, não estou dando garantia, não estou dando certeza. Quem estiver assistindo aqui, vale a pena acompanhar Invest Plus e verificar se a gente vai conseguir fazer esse lançamento de algumas ofertas nesse sentido. Mas é sensacional. São modelos de investimentos interessantíssimos em que a gente ajuda essas empresas a estruturar esses modelos e depois trazer os investidores que queiram embarcar nisso, que a gente chama de um pouco de investimentos alternativos, né? Sim. Que, na verdade, isso sempre existiu, mas ele estava na mão de poucos, do sistema financeiro nacional. Então, os bancos que a gente conhece, né, eles não trabalham só recebendo dinheiro de investidor para depósito e devolvendo, fazendo empréstimo. Eles trabalham de diversas formas, uma delas é comprando esse tipo de título também, sabe? Outro modelo de título também interessante, as pessoas têm... uma pessoa ganha um processo judicial contra uma grande organização, contra um banco, por exemplo, um banco grande, sólido. E aí ela tem direito a uma indenização, sei lá, de 100 mil reais. E aí, enquanto esse processo está sendo finalizado para pagamento e tudo mais, se a pessoa tiver uma necessidade de capital, ela pode antecipar esse capital oferecendo um desconto. Então, 100 mil reais, ela antecipa por 70 mil, 50 mil, que seja. Coloca o seu dinheiro no bolso, faz isso daí. E o grupo que adquiriu esse valor mobiliário, né, esse valor dessa antecipação, ele aguarda o processo ser finalizado e passa a ter o direito dele, de 100 mil, mais os juros que aconteceu dentro daquele processo e tudo mais. Essas empresas que fazem isso, esses grupos que a gente ajuda a estruturar e essas empresas que fazem isso, elas também podem captar, oferecendo esses títulos como garantia através de plataforma de crowdfunding. E a gente, enquanto Invest Plus, a gente está de olho nisso. Pode ser que em 2026 a gente também tenha esses modelos interessantes de investimento e de ajudar os investidores a pensar um pouco mais fora da caixa para estruturar e fazer um pouco mais de capital. Eu tenho certeza que o cidadão médio não tem nem noção que isso existe, né? Não é? Sim, são coisas muito... E hoje estão muito mais acessíveis por causa da tecnologia, né? Então, acessíveis e fáceis da gente consumir, contratar, esse tipo de coisa, né? Não, e o legal é isso, porque tem muita gente que a gente conhece que são grandes estudiosos. Os caras... Tem muita gente que gosta de falar de investimento de capital, Weber, e aí só tem mercado de capitais, sabe? E se você pegar aí e consultar quanto que é o índice Ibovespa rendeu nos últimos 5 anos, você vai ver algo próximo de 35% em 5 anos para render 35%. Entendeu? Ou seja, o mercado de capitais no Brasil, por conta da economia e tudo mais,
por mais que hoje ele diga, você possa dizer que a Bovespa está muito próximo dos topos de recorde que aconteceu, voltou a crescer um pouco agora. Mas Sim. ao longo de 5 anos, com capital investido crescer 35%, É pouco, é pouco, entendeu? Então, ainda mais para quem tem pouco capital, é pior ainda, né? Sim. Porque você tem pouco dinheiro, você quer uma rentabilidade maior. E aí esses modelos alternativos que oferecem essas rentabilidades maiores não eram tão acessíveis. Conhecendo um pouco mais essas plataformas de crowdfunding, você tem a possibilidade, porque as cotas também para investimento não são cotas altas, né? Você consegue investir aí valores menores e aí montar a tua carteira de investimento, diversificando. Obviamente que esses investimentos são investimentos de risco, tão qual um investimento do mercado de capitais, ou um pouco mais de risco também do que um investimento de capitais. E aí mas vale a pena você diversificar, estruturar melhor uma carteira de investimentos. Para quem gosta disso, para quem gosta de pensar um pouco mais no futuro, vale muito a pena conhecer os investimentos alternativos. Sensacional, Cleison. Isso aí realmente é... Assim, eu já conheci um pouco, a gente já conversou muito sobre isso, né? Mas eu acho que quem está ouvindo está tendo uma riqueza de informações que é muito difícil você ficar acessando isso. E ninguém está falando isso assim, né, de forma maciça, talvez ali nas nossas bolhas que a gente vive, né? Mas eu queria que você trouxesse para a gente um pouco. A gente começou falando um pouco do cenário dos próximos anos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse cenário dos próximos anos, já pensando nesses investimentos alternativos. Você acha que eles vão crescer? O que você está vendo, assim? Então, o que eu imagino para 2026 vai ser um ano ainda bem desafiador, né? O Brasil vai passar por uma eleição novamente ainda. Acho que a gente vai ter uma eleição ainda muito tensa. Sim. Né? A gente ainda tem muita tensão na nossa política. E aí é provável que o governo também, para se manter, ele tenha que despejar um pouco mais de dinheiro. Então a gente torce para que não seja um dinheiro solto para cobrar mais caro em 2027, mas Sim. De toda forma, sendo muito pé no chão, pode acontecer o que aconteceu na eleição passada também, tá? O ano seguinte à eleição foi um ano caro. Uhum. Então, a gente tem em 2026 uma perspectiva de talvez alguma injeção de capital na economia, mas a gente não sabe como é que essa injeção pode acontecer desse capital, porque a cobrança pode vir imediatamente em 2027. Exato. Então, a conta chega. A conta chega, né? Então, a nossa expectativa é um pouco disso, né? Então, vale a pena estar todo mundo com um pouco de cuidado, um pouco de cautela, entendendo que, analisando o seu modelo de negócio, como é que você pode analisar se você consegue esperar alguma coisa. E aí, se for para atuar enquanto investidor, vale a pena diversificar, tá? Sim. E aí, quando a gente fala aqui em trazer investimentos alternativos, modelos diferenciados de investimento, não significa que você tem que colocar todos os teus recursos dentro dessa linha. Mas a gente está trazendo modelos que poucas pessoas conhecem, né? Sim. Né? Enquanto empresário, também tomar cuidado. Torcer para que, de repente, essa injeção de capital faça com que a nossa taxa de juros venha a cair um pouco, a inflação comece a dar um pouco mais de oxigenada para que a gente consiga, pelo menos em 2026, ter uma mudança da Selic, pelo menos com alguma pequena redução. A gente não imagina que a redução da taxa Selic ela seja considerável, mas também acho que não. Pode ser que tenha alguma mudança, algum pequeno equilíbrio. Então, vale a pena ficar atento com relação a isso e torcer para que 2027 a gente não tenha uma conta muito alta para pagar no pós-eleição, tá? Porque aí acho que 2027 ele vai ser o ano ou de um bom recomeço para todo o país, né? Ou de uma conta cara. Então, a gente está na expectativa. Eu, de fato, não conseguiria cravar aqui o que eu acho que vai acontecer mesmo para 2027, em função desses movimentos que podem acontecer, mas a nossa torcida é que dê tudo certo. Eu acho que você falou uma coisa legal, assim, eu vejo muita coisa de economia, né? Fui professor de economia uns anos atrás também. Eu acho que a gente está um pouco a gente vai viver um pouquinho do Dilma 2 aí, sabe? Eu acho que, sem entrar no mérito político, acho que o nosso podcast não tem esse foco, mas eu acho que a gente realmente vai apertar os cintos, vai ter que apertar os cintos, né? O governo vai ter que controlar as suas finanças, senão realmente o país vai quebrar. Mas eu acho que nesses momentos é aquela coisa, né? Na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Eu acho que esses investimentos alternativos, eu acho que eles são uma grande fonte para isso, porque vai ter muita gente com capital segurando
e gente que vai precisar queimar capital, queimar imóvel, queimar bens para poder pagar a conta, né? Vai quebrar, vai acontecer muito isso. Então, acho que as pessoas têm que se preparar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão. O que eu poderia dizer é o seguinte... Aperta os cintos. Apertem os cintos. Mas olha só, nos últimos anos, a turma que empresta dinheiro, né? Os investidores dos FDICs, né? Eles estão com um sorriso no rosto, porque é um segmento que cresceu muito. Sim. Então, a área de crédito no Brasil foi que cresceu bastante. Por quê? Porque os juros estão altos. Quem tem dinheiro para emprestar juros altos recebe muito bem, né? Só que a gente estava caminhando, eu falei uma frase até interessante, que diz assim, não, tudo bem, agora a gente só tem que tomar cuidado que o carrapato não pode matar o boi, né? Porque para. Exatamente. Então, assim, para quem é investidor, vale a pena analisar, ainda, de repente, até entrar nesses modelos em que ele libera capital para as empresas. Agora, de olho também, porque se a gente perpetuar muito tempo com juros muito altos, Weber, as empresas não aguentam, entendeu? Exatamente. Então, tudo precisa de um equilíbrio, sabe? Assim, a gente não pode ter uma ganância e achar que quanto mais juros estiver pagando para os investidores, melhor, porque não é bem assim, porque na outra ponta tem alguém pagando, sabe? Exato. E aí precisa ter esse equilíbrio. A minha torcida mesmo é que em 2026 a gente ainda tenha uns juros interessantes para quem quer investir nesses modelos de negócios alternativos, né? Mas que também não volte a gente ter um risco de repente sair da linha e perder os 15% e chegar a um juros maior, porque aí fica bem prejudicial para a nossa economia. Assim, eu não acho que a Selic vai subir, assim, pelo menos assim, os indícios, né? E eu acho que ela vai cair um pouco. Isso aí eu tô sentindo também. Mas ainda assim, realmente acho que a conta mesmo chega em 27. Ela aí realmente não tem para onde correr mesmo. Acho que as empresas têm que se preparar, né? Os investidores, todo mundo se preparar para isso aí. E aproveitar que realmente vai ter uma injeção de capital no ano que vem. Todo ano de eleição há uma injeção de capital, né? É isso. Na economia, do governo e tal. Devem ter novos programas aí, alguns benefícios para a empresa, alguns cortes. A economia precisa estar bem no final de 2026 para que o próprio governo também tenha o que mostrar. Sim. Então, eu estou com esperança que, de repente, as soluções que apareçam para alavancar bem a economia, elas sejam suficientes para que a conta de 2027 não seja muito cara. Sim. Entendeu? Então, é essa expectativa que a gente tem. Eu, enquanto do lado das empresas que vão tomar capital, vale a pena agora ter conhecido tudo que a gente apresentou aqui e fazer as suas análises. Importantíssimo isso. E ponderar qual é o melhor caminho que vai fazer, que vai tomar, né? E do lado dos investidores, eu olharia muito para esses modelos de crédito. Analisa a possibilidade de você estar do lado de quem empresta, porque os juros são bons, são interessantes. E aí você analisa dentro de... Para cada juros tem seu risco, né? Então, você analisa qual é a expectativa de retorno e qual é o teu perfil de risco, quanto que você vai aplicar nesse movimento de risco, quanto que você vai deixar em outras possibilidades de investimento também. Não, legal, Cleison. Excelente. Você podia falar um pouquinho também de outras plataformas que existem, né? Por exemplo, onde que eu posso contratar esses FDICs, TDICs? Assim, acho que é legal a gente trazer essa visão para o nosso ouvinte também. A Invest Plus. Passa o jabá. Já fez, né? né? A Invest Plus, a gente faz questão de estruturar, mas tem várias outras plataformas. É interessante vocês conhecer, é bom conhecer as maiores, né? Tem uma plataforma já há bastante tempo no mercado, chamada Nexus, que ela tem um bom volume movimentado no país, uma das que mais movimenta, segundo a CVM, né? Segundo os registros constantes na CVM. Tem outra chamada PBR, também, PEEBR. É uma que também trabalha muito com os direitos creditórios, com antecipação de recebíveis, que enquanto investidor vale a pena você conhecer lá, né? Como eu falei, na Invest Plus a gente se diferencia porque eu não só cadastro a minha oferta. Sim. Você cadastra e aprende. Mas é legal conhecer todo mundo. Esse nosso mercado... Na Invest Plus tem você, né, cara? Que conhece tudo, então o cara vai ter essa facilidade. E assim, esse nosso mercado das plataformas de crowdfunding, ele é um mercado muito pequeno ainda, entende? Vai crescer muito. Ainda vai crescer bastante. O que eu acho assim das plataformas de crowdfunding? Eu participei muito, já estudei bastante sobre o mercado de capitais, eu participei de uma época
de uma transição que acontecia, que era o seguinte: na Bolsa de Valores, as negociações de compra e venda de ações eram feitas por corretores que usavam linha telefônica com seu cliente e ficavam negociando presencialmente as compras e vendas das ações. Né? Não sei se você lembra disso daí, mas tem cenas da galera gritando, eu pago tanto, e aquela coisa toda. Até que veio um pouco mais da tecnologia, juntando a internet com um pouco mais de tecnologia, se criaram os brokers online, as corretoras online, onde você lançava o valor que você queria comprar uma ação, e se alguém vendesse naquele valor, você tinha lá o book de ofertas de quem estava vendendo e comprando, e a transação acontecia de forma automática. Nesse momento, Weber, a grande maioria dos brokers eram empresas desconhecidas. Eram pessoas de tecnologia que gostavam do mercado de capitais e que estavam lá montando as suas plataformas. E aí elas buscavam otimizar melhor qualidade do produto, mais velocidade, enfim. E o sistema financeiro nacional começou a olhar e disse: rapaz, essas corretoras elas movimentam um bom volume financeiro. Eu vou começar a me aproximar. Se aproximaram tanto que os bancos adquiriram. Né? A gente tem aqui eu posso dizer que a grande maioria das corretoras de valores imobiliários foram adquiridas, né, pelas organizações bancárias, pelo Sistema Financeiro Nacional de Bancos que foram adquirindo para poder projetar isso. A gente teve a XP que correu em paralelo, né, que ela se desenvolveu enquanto corretora nessa linha, né, e hoje trabalha tem o seu próprio bank também, né, tem sua própria fintech. Sim. Né? Mas a grande maioria fez isso. Nesse nosso modelo de plataforma de crowdfunding, o que a gente fez? A gente pegou um pouco do que os bancos ou fundos vinculados aos bancos já fazem, como a compra desses investimentos alternativos e tudo mais, né? E a gente começou a oferecer no mercado, e a gente está no mesmo cenário. A grande maioria das plataformas de crowdfunding são produzidas por pessoas desconhecidas ou empresas desconhecidas no mercado. Não são vinculadas a grandes bancos, a grandes organizações. Acredito eu que em breve isso também deve vir em uma fusão. Né? Então, na própria Invest Plus, a gente tem trabalhado para saber que um dia isso pode acontecer, da gente receber uma oferta ostensiva, algum banco, ou os bancos começarem a adquirir essas empresas, e a gente está preparado. E o estar preparado significa sim, sabe? Quando a gente está capacitando as empresas que estão obtendo recursos com a gente ensina também a dizer, olha, cara, para tu trazer um investidor, a tua empresa é a tua casa. Então, a gente só convida as pessoas para a nossa casa depois que a gente limpa, arruma, organiza, deixa tudo pronto. Então, a gente da Invest Plus, a gente também pensa nisso. A gente quer estar preparado a todo momento para que, se aparecer uma oferta ostensiva, o mercado mudar, a gente está com a casa limpa para quem quiser conhecer, entrar. A gente está sempre muito organizado e preparado para o que foi de melhor oportunidade que possa acontecer para a gente. Sensacional. Você me tira até uma dúvida desse movimento que você fala das empresas de crowdfunding com bancos. A CapTable, ela é do Itaú ou ela tem uma parceria com o Itaú? Eu não sei te falar exatamente qual é a relação que ela tem diretamente com o Itaú, mas eles cresceram de forma paralela e hoje tem alguma parceria, sim. É uma parceria. Porque assim, aí a gente já vê que o sistema bancário já está olhando com outros olhos, né? Para esse tipo de plataforma. Já está se aproximando. Algumas fintechs, eu não sei se a parceria dela é diretamente com o Itaú, é com o IT, que é a fintech do Itaú. Do Itaú, né? Sim. Mas existe, sim, um pouco de aproximação e de paquera, sabe? E eu acho que é esse o caminho mesmo. Acho que daqui a pouco vai acontecer aí as fusões novamente e essas empresas de crowdfunding vão estar com essas ofertas disponíveis no sistema bancário, que faz todo sentido também, na minha opinião, sabe? E é bom que o Brasil ele se bancarizou muito rápido, né? Assim, principalmente pós-pandemia. Então, acho que aí é um meio da gente atingir várias pessoas que estão lá na ponta, talvez, ali, né? Muito bom. Cleison, queria te agradecer. A gente falou aí quase 1 hora. Eu queria te ouvir mais, né? Gente, eu tive o privilégio de viajar com o Cleison lá pro Vale do Aço. E foi aquela estrada não muito boa, 381. Então, a gente foi batendo papo na ida, na volta, Valadares e Ipatinga. Então, assim, eu ouvi dessa sabedoria, né? Desse conhecimento como um todo. Então, eu queria te agradecer, meu amigo. Você veio lá de Fortaleza aí, né? Pra reunião de planejamento. A gente aproveitou essa janela aqui para bater esse papo. Te zoei já, porque torcedor do Ceará.
Não é, rapaz? Então não tá muito feliz, né? Ceará caiu na última rodada, pô. 2027 a gente volta. Em 27 o Ceará volta. Mas eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse umas considerações finais aí também para quem tá nos vendo, nos ouvindo, sobre a Invest Plus, sobre o mercado e como que a pessoa também pode achar você, né? Achar a Invest Plus ali. Não, maravilha. A gente está, através do site investplus.vc, tem um botãozinho de WhatsApp. Comunica lá e pode tirar qualquer dúvida. Cai para sua equipe, mas pode chegar para ti também. Exatamente. Né? Quando eu comecei a estudar sobre como investir na Bolsa de Valores, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever nas plataformas, nos brokers da vida, porque a inscrição é gratuita. Na Invest Plus também. Sim. Então, eu faria isso. A minha recomendação é acessar investplus.vc, faz o seu cadastro, conheça as ofertas que vão estar sendo lançadas, de repente você começa a entender um pouco mais. Aí está com dúvida, gostou de alguma operação, quer conhecer o que está lá? Abre lá o chat, bate um papo, tira dúvida e vai se aproximando. À medida que se sentir seguro, lá a gente tem todas as informações das ofertas, com todo o cuidado, todo o controle. Se sentindo seguro, tá tranquilo se tornar um investidor, você pode fazer lá a sua reserva de investimento e confirmar o seu investimento aí, se tornando aí um dos participantes de alguns negócios que estão lá à disposição, tá? Então, eu queria te agradecer, tá, Weber, pela oportunidade aí, pelo bom papo de sempre. Obrigado, meu amigo. Inclusive, só complementando o que você disse, quem acessar hoje tem acesso à newsletter, né, da Invest Plus. Então, vai ficar bem ligado nesse mercado de tudo que a gente está falando. E também, né, o nosso podcast aqui, eu acho que já foi uma aula aí, mercado financeiro de investimentos alternativos. Aí. Cleis, obrigado, meu amigo. Obrigado. Queria agradecer vocês aí também, né, que assistiram ou ouviram a gente. A gente está hoje nas principais plataformas. O YouTube do Minas Summit. A gente está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. Então, você consegue encontrar a gente em todas essas plataformas. E obrigado pela sua audiência. E fica aí, né, o nosso convite para você continuar nos acompanhando, porque a gente sempre vai trazer pessoas muito interessantes, assuntos bons. O meu objetivo era trazer muito mineiro, mas eu estou trazendo gaúcho, cearense, mas é gente boa demais. Então, mas vão vir muitos mineiros aqui também. Gente, obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Minas Summit Cash. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação. Você pode nos encontrar no YouTube, digitando Minas Summit, e você vai poder acompanhar os episódios completos e também os cortes, além das nossas redes sociais no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.